Este vídeo é patrocinado pela Drive Me Moçambique, o melhor app que te ajuda a pegar táxi de forma fácil, rápida e segura em Moçambique. Exatamente, man. Em Moçambique, man. Estás a ver? Baixa logo o Drive Me na Play Store ou na descrição do vídeo, man. Estás a demorar para quê, man? Baixa logo! Baixa Drive Me! Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje aqui vou dar um react de bugs da Cyberpunk, ok? E vou dar um pouco de comentário aqui para explicar um pouco por que o Cyberpunk estava cheio de bugs, ok? Uma forma técnica, na verdade, não uma forma de jogabilidade, mas uma forma técnica, da parte técnica, ok? Vou ver aqui alguns bugs. Vamos tentar entender por que esses bugs aconteceram, né? Ok, estamos a ver aqui um bug. O player saltou, começou a correr, tipo estava andando no terreno normal, né? Aí na estrada e tal, então ele saltou para um corrimão, sei lá, ou um limite, ok? Estrada. Aqui nessas barreiras de estrada. Ele saltou para aqui. Então, por que esse bug aconteceu? Aconteceu porque os programadores, né, não definiram aquele ponto como um lugar que o personagem pode andar nesse caso, ok? Não é uma parte walkable ou não é uma parte de interação. A animação congelou ou parou porque quando o player saltou, trocou o estado de andar para saltar. Então, o colisor teve um contato com aquele corrimão, aquele local onde ele não poderia se movimentar. Então, a programação, o sistema está a identificar como se o player estivesse no ar, ok? Não está a cair, é como se ele estivesse no ar, ok? Porque se estivesse a cair, teria aquela animação de passo, de queda, né? De fall. Então, nesse caso, o sistema bugou. Bugou como? Bugou por quê? Porque o player saiu do raio de programação, ok? Essa não é a culpa dos programadores, não é a culpa dos desenvolvedores, mas também os desenvolvedores poderiam ter previsto isso. Por quê? Porque eles puseram uns colisores ali no corrimão ou naquela parte da estrada para que o player não caísse do outro lado. Então eles tinham que imaginar que algum player tentaria subir naquele local e tentar andar. Então eles tinham que fazer com que tinha que pôr a tag, esse corrimão tinha que estar com a tag de alguma coisa que aconteça uma iteração com o player, ok? Então é mais ou menos isso que aconteceu. Vamos ver aqui os bugs. Ok, vamos explicar aqui porque que aconteceu esse bug, ok? Normalmente quando tem uma parede e tem alguns pilares e tem colisores, todos os bugs na verdade que acontecerem aqui, na verdade serão por causa dos colisores, ok? Primeiro ponto, o player estava a insistir isso, tá vendo? Ele estava a tentar passar a parede. Nos outros jogos anteriores, né, os jogos do passado, você quando insistia muito passar numa parede, você acabava por passar, ok? Mas agora, hoje em dia, com a tecnologia já evoluída, quando você tenta fazer isso, como dizer, os colisores não aceitam que você passa por eles, ok? Eles tendem a repulsar com uma força com que você seja afastado numa mínima distância, ok? Mas em outros casos, quando a força do seu player, quando o rigid body não tem uma força, tipo, não tem um peso assim muito grande, ele é acabado afastado para muito longe, ok? What? What the fuck is that bug? What is that bug?
Now, I could paint the sidewalk with your guts, but that wouldn't get... Vamos falar um pouco desse bug aqui. Por que esse bug está a acontecer? Esse NPC estava desligado numa posição em que o player não consegue ver, ok? Então, quando o player chega até nesse ponto, esse personagem, na verdade, a forma mais fácil de fazer isso é desligando a visibilidade, ele estando aí mesmo nesse mesmo local, desligando a visibilidade dele, ok? Assim o player basta chegar perto dessa porta ou deste elevador, ele ia ativar o trigger, em que o trigger ia ativar com que antes do elevador se abrir, o NPC ou aquele objeto que está se movimentando de uma forma estranha, logo aparecesse por detrás da porta do elevador, e quando a porta abrisse completamente, você ia imaginar que ele estivesse ali o tempo todo, ok? Mas não, os desenvolvedores acharam melhor não pôr ele ali, pôr um outro lugar e depois fazer um transforme para aquela posição, ok? Só que com os colisores, tudo isso acabando criando esse bug, ok? Isso era muito fácil de se resolver, tinha formas melhores de não fazer isso acontecer, ok? Mas cada desenvolvedor é um desenvolvedor, ok? Vamos ver outras partes do vídeo. Now, I could paint the sidewalk with your guts, but that wouldn't get me what I'm owed. Oh, you wanna try? Go on, son. Save me. Na verdade, não vi muito bem aquele bug anterior e vou deixar para lá. Uou. Não sei por que esse bug aconteceu, não sei explicar, porque ele subiu na moto, explodiu outro. Então é uma forma muito weird. Ok, então por que esse bug está a acontecer? Esse bug da planta. Vamos lá ver mais uma vez aqui. Por que esse bug da planta está a acontecer? A explicação mais lógica que eu estou a conseguir encontrar aqui é que o wind está muito forte, mas só está a afetar uma árvore, o que indica que eles fizeram, fizeram com que cada planta recebesse de forma individual o efeito de vento, ok? Então, esta planta na verdade está a ter um efeito de vento muito forte, e as plantas, como são individuais, recebem os valores individualmente, ele está a criar essa estranheza nessa planta sozinha, é uma planta única que está a se movimentar assim. Então a única explicação lógica é essa, ok? Os desenvolvedores fizeram efeitos de vento para cada uma das plantas, e essa planta está a ter um defeito de vento, está com um vento muito forte, ok? Por que esse bug está a acontecer? Esse bug está a acontecer porque exatamente quando o player sobe numa moto, ele ativa um estado de condução, ou ele como dizer, o sistema verifica o que o player vai fazer agora. Então, se o jogo diz que o player está numa moto, ele tem que playar a animação sentado, a animação de dirigir a moto, ok? Então, só que aqui, como ele está a passar por alguns NPCs, os NPCs têm colisores que reagem com o player, ok? Quando o player passa perto desses NPCs, dois estados são ativados: o estado de interagir com os NPCs e o estado de interagir com a moto. Por isso o sistema está indeciso. O que ele vai selecionar para ser executado? Então ele está a executar duas funções ou dois estados ao mesmo tempo, parado e conduzindo ao mesmo tempo. Então, por isso que o player está com esse bug de parar, sentar, trocar de roupa, ficar nu, por causa somente disso, ok?
Por que esse bug está a acontecer? Aquilo que eu expliquei anteriormente, quando nós criamos, nós desenvolvedores, ou quando esses desenvolvedores do Cyberpunk criaram esse jogo, eles fizeram um timing de animação. Por exemplo, quando você então faz o grab, quando faz o kill, quando você clica F, tem que ser executada aquela ação imediatamente. Só que em alguns computadores o timing delay é um pouco diferente, ok? Para resolver esse problema eles tinham que usar o time delta time para resolverem ou para fixarem essa diferença de tempo que acontece em um computador e outro. Por quê? Porque tenho uma certeza que eles testaram esse jogo, não aconteceu nenhum desses bugs. Por quê? Porque o computador que eles estavam a usar é um pouco mais potente, tem mais frame rates do que o computador que esse usuário especificamente está a jogar, ok? Looking for work? Help us build this internet. Help us. Tem um troquinho. Por que esse bug está a acontecer? O NPC diz que tem um troquinho e ele pensa que está numa ATM. A animação está a mostrar como se estivesse numa ATM. Por que esse problema está a acontecer? O jogo Cyberpunk é muito grande, ok? O terreno, o ambiente, nesse caso, a cidade, nesse caso, é muito vasto. Então, o que os players fizeram? Eles puseram os pontos específicos na cidade, né? Em que as animações serão ampliadas consoante a interação dos NPCs. Então, eu acredito que claramente neste ponto aqui exatamente eles tinham posto como um ponto de levantamento de dinheiro ou como uma ATM. Só que ao andar do tempo no desenvolvimento, eles tiraram os objetos de ATM nesse local e puseram para um outro local. Só que não removeram os tags ou as tags, não sei como você preferir, os tags ou as tags que identificam esses pontos, ok? Então, os players com a inteligência artificial, eles vão, quando passam por esse ponto, tendem a reconhecer como um ponto de ATM, de levantar dinheiro. Então, play animação é justamente nesse local. Então, a explicação mais lógica que eu encontro para esse problema é essa, ok? Bet it padded your pockets, though. Sure, but imagine hauling a tank of rocket fuel across. Por que esse bug está a acontecer? Esse bug está a acontecer porque é da mesma forma como o do banco. Eles puseram alguns pontos, puseram tag de alguns pontos de acontecer algumas coisas. Por exemplo, aqui, aquele é o mecânico do V, acho que é isso. Então, nesse ponto eu acredito que anteriormente, quando eles estavam a desenvolver o jogo, essa parte não era para ser a estrada, era para ser algum ponto de paragem de resolução de um problema do carro, ok? Como uma oficina, então. Só que tem dois personagens, um em cima do outro, ok? Então, a explicação lógica para esse problema é esse local aqui não era para ser uma estrada, era para ser um ponto de resolução de problema em que o mecânico do V estaria aí à espera de você chegar, do player chegar para resolver algum problema. Só que não estou a encontrar nenhuma possibilidade desse outro de cima estar aí ou ao lado, ok? Across 2 states. Fuck up once, you leave nothing behind but a crater.
Please, accept my apologies for the confusion. Esta parte aqui, na verdade, a explicação lógica que eu estou a encontrar é que os desenvolvedores do jogo queriam fazer uma pequena trollagem com os players, ou os players não entenderam muito bem o que era essa mensagem, né? Pode não ser um bug, mas também pode ser um bug, ok? Primeiro ponto, pela perspectiva de não ser um bug. Não ser um bug por quê? Porque essa moto pode ser inteligente, smart, ok? Estar a fazer algum comando que os programadores consideram para trollar os players. Muitas empresas fazem isso ultimamente com trollagem de jogos para os players. O segundo ponto de bug é que a moto, como dizer, o player, só que esse vídeo não mostra exatamente como é que aconteceu isso, de onde é que partiu esse bug, ok? Então, só pela minha visão dessa parte, dá para ver que o player fez um comando que conectou, ou que conecta a moto em si. Por exemplo, se ele estivesse perto da moto e clicasse F para levar uma arma, e para subir numa moto também, para subir na moto é F também. Então, o sistema detectou duas ações simultâneas, ele escolheu arma. O sistema escolheu que o player pegasse a arma, mas não pegasse a moto. Então, quando o player se movimenta para frente com W, a moto acelera, é como se ele estivesse lá, é como se o player estivesse na moto, ok? Mas o player não está na moto. Então, aqui só a única forma de vermos se realmente é o bug é se o player pressionasse o A. Se ele pressionasse o A moto tinha que virar para o lado esquerdo. Se pressionasse D, a moto tinha que virar para o lado direito. Então, se ele parasse de correr, a moto também tinha que parar. Por quê? Porque ele não está acelerado. Então, essa é a única explicação que eu estou a encontrar para esse bug, ok? Se vocês têm uma ideia aí, deixam aí nos comentários, ok? Que eu vou estar vendo, vou estar a ler, vou estar a apreciar para ver se realmente vai bater com a minha ideia, ok? Esse aqui, lembrando que é um ponto, é uma análise de parte de desenvolvedores, de parte de produção, ok? Na verdade, isso não foi nenhum bug, porque o player subiu acima daquela nave ou daquele carro voador, uma coisa dessas, ok? Não foi nenhum bug. Ele subiu porque quis e, na verdade, vamos dizer, eu não estou a ver nenhuma parte bugada aqui, ok? É uma coisa natural, é uma coisa normal. Se você subir em cima de um carro em movimento, você vai subir, ok? É natural, é normal, não é nenhum bug. E se você saltar, é claro que você vai cair, como está acontecendo aqui, e você vai morrer. Então, é uma coisa super normal de acontecer. Isso, na verdade, também não é um bug, porque aquele local que ele está a andar não foi designado para ele andar. É como se não tem nenhuma tag, ok? Não tem nenhum marcador que identifica aquele local como se fosse um local walkable, um local interagível. Então, se ele saiu daquele local
e está a uma altura um pouco. É pequena, não é? Para nós é pequena. Só que o sistema está a detectar como se ele estivesse a vir de algum lugar acima, tá vendo? Da média de queda, ok? Então, o sistema é claro que vai pegar essa função como se fosse normal, como se estivesse a vir, a cair de um prédio. Então, quando está a cair de um prédio, tem que perder a vida, tem que morrer. Então, é isso que acontece. Isso nem parece um bug, parece uma trollagem. Ele empurrou o carro para lá, o carro voou. Ele. É pá, jogos são muito engraçados. Ok, parece bug. Esse realmente, acho que isso é bug, sim, ok, mas na verdade os programadores fizeram com que se o carro estiver numa posição um pouco não natural, ele tem que se ajustar ao terreno, ok? Se o carro estiver a entrar por baixo do terreno, ele automaticamente tem que se reajustar para a posição inicial. Então, ele afastou aquele carro para uma posição que não é permitida que o carro estivesse. Então, o carro tentou se reajustar, só que coincidiu ele chegando ali e acabando caindo, ok? Por que esse bug está acontecendo? Esse bug está acontecendo porque ele é um rigid body, é um ragdoll. O que é um ragdoll? Ragdoll é um NPC, por exemplo, que já perdeu as funções normais. Como você morre, por exemplo, aí no jogo, é ativado o rigid body, é ativado o ragdoll para simular corpos em queda, por exemplo. Então, aquele corpo está em queda e colidiu com aquela madeira. Então, quando os dois corpos colidem-se, ou se sobrepõem, um entra dentro do corpo do outro, os colisores tendem a tentar fazer força de se soltar. Então, isso está a causar aquele movimento. Porque o ragdoll quer cair, ele tem gravidade, só que aquela madeira ali também tem colisor e, como dizer, está a criar uma força um pouco weird, um pouco esquisita. Por quê? Porque são dois corpos a ativarem força para se separarem, mas estão juntos. Então, com o tempo, aquele bug realmente pode parar de acontecer. O ritmo pode se soltar daquele corpo e tudo vai voltar ao normal. Estava ali, ele foi, tocou. Acho que não houve nenhum bug ali, então foi natural que aconteceu. Isso também pode não ser um bug, pode ser uma bomba que puseram aí para explodir. Normal. Só que o carro tinha que cair, perdeu a gravidade. You are currently at the exact location where I lost contact with the car. Fine, I'll have a look around. Ok, por que esse bug está acontecendo?
como eu disse antes, todos os bugs aqui serão por causa de colisores. Então, o que está a acontecer aí é que o carro explodiu ou estragou-se, e quando o carro se estraga, ele ativa algumas propriedades de ficar numa posição, ok? Por exemplo, ele explode, salta para cima, cria aquela explosão, tira aquele fogo, não sei o que, depois, sem que os seus olhos vejam, né? As texturas são trocadas, as propriedades são trocadas de uma forma muito rápida, ok? Então, aí uns dos colisores, dois dos colisores, na verdade, foram ativados ao mesmo tempo, em que o pneu ali, um dos pneus do carro encravou no chão, no solo, um dos pneus encravou ali no solo, ok? Então, está a criar esse movimento de rotação, por quê? Porque o pneu está encravado e o carro precisa se reajustar ao solo, ali a esta parte aqui nesse caso, né? Aqui esse pneu aqui encravou aqui no solo e aqui o carro está a dar essas voltas porque está a tentar se reajustar nesse local, mas não está conseguindo se reajustar. Oh, sim, exatamente. Aquele pneu encravou, tipo, está fixado lá no chão, encravou. Esse bug porque está a acontecer? O spawn do player, ou o local de origem do player, aconteceu alguma coisa com o ponto de origem de instanciamento, onde o player será instanciado, onde o player será gerado, ok? Aconteceu esse problema, a posição é que falhou aí nesse caso, algum cálculo mal executado aí, foi salvado, e quando o player deu um play de novo, acho que foi direcionado para uma outra posição, foi transformado para uma outra posição, ok? É natural isso acontecer, é normal. É normal por quê? Porque quando você salva o jogo de forma inteligente, né? Você não põe pontos predefinidos para salvar o jogo, em que o jogo salva a qualquer posição. Então, no loading, o jogo pode não conseguir encontrar aquela posição. Por quê? Por que não pode conseguir encontrar aquela posição? Porque quando o jogo estava a ser salvo, quando o save game aconteceu, a posição não estava muito bem clara, ou estava em cálculo ainda, ok? Entra aquela questão de frames, ok? Time delta time, ok? É que cada frame do jogo é uma posição, são números decimais, ok? Em que guarda essa posição. Então, quando aconteceu o save, alguma coisa falhou aí, ok? Também foi a questão dos colisores. O carro passou, ele deu para notar um pouquinho, né? Que o carro tocou um pouco naquela parte dos pedestres. Então, naquela parte tem um colisor e na estrada também tem um colisor. O pneu do carro tem um colisor. Então, aconteceu alguma interrelação entre os colisores e um deles soltou-se e deu pressão no carro, né? Alguma coisa aconteceu aí, que é basicamente isso.
bug esquisito. Então é isso aí, pessoal. Aqui foi o react de bugs, ok? De Cyberpunk. E espero que vocês tenham pegado alguma ideia aí do porquê que acontecem esses bugs, ok? E não se esqueça de subscrever o canal, ativar o sininho aí, ok? E falou!